E aí galera, professor Leonardo novamente com vocês, dando continuidade à Revolução Russa. No vídeo anterior, nós vimos alguns aspectos importantes que levaram ao processo revolucionário. Quais foram? Contexto russo. Analisamos o aspecto político, o aspecto econômico, o aspecto social e o aspecto industrial da Rússia. Fracasso, né? Totalmente atrasada nesses aspectos, com a industrialização tardia, com a economia bastante ineficaz, exploratória, que dava más condições de sobrevivência para as pessoas, uma sociedade também reflexo dessa economia que passava por grandes dificuldades, e uma política czarista, onde o czar era um governo altamente autoritário, governado por Nicolau II. Vimos também na questão do contexto entre o conflito Rússia e Japão. Também foi um desastre para a Rússia, perdeu o conflito e as consequências desse conflito foi para aumentar os problemas sociais e econômicos que já existiam na Rússia. Nessa caminhada a gente viu sobre os sovietes. O que eram os sovietes? Eram um grupo de pessoas, onde esses grupos surgiram através da ideologia socialista que foi levada para a Rússia através de Lenin e Pekhálov, ok? E esses dois líderes traduziram a principal obra de Marx, O Capital, que é como se fosse uma doutrina sagrada do socialismo, onde eles levaram essa ideia para a Rússia. E aí surgiram os sovietes, que eram como se fossem sindicatos de trabalhadores. E dentro desses contextos, desses sindicatos, desses grupos, surgiram dois outros grupos, que eram os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, minoria, liderado por uma classe mais superior economicamente, que era liderado pelos burgueses, tinha uma ideologia mais moderada em relação à revolução que eles queriam proporcionar. Ou seja, não queriam mudanças tão drásticas. Os mencheviques já eram mais radicais, que eram liderados por Lenin, que queriam uma transformação mais efetiva, mais concreta, mais radical. Certo? Mediante a isso que nós vimos, que esse feedback que nós fizemos agora rapidamente, a gente continua e nós já vamos entrar no aspecto revolucionário. Tá? Nós vimos que a Rússia estava em um processo de ebulição, de uma efervescência. E essa panela, ela vai entrar em ebulição. Como assim? A Revolução de Fevereiro foi o primeiro passo dessa ebulição. Por quê? Porque as pessoas novamente se manifestam em relação à insatisfação delas ao governo do czar Nicolau II, principalmente pelas ações opressoras, consequências da do Domingo Sangrento, né? Depois também eles vão se manifestar em relação à entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. É isso mesmo. A Rússia, diante de toda essa situação caótica, o czar Nicolau II coloca a Rússia na Primeira Guerra Mundial, no grupo da Tríplice Entente, ao lado da Inglaterra, da França. Esses três países formaram a Tríplice Entente. Só que a participação da Rússia na Primeira Guerra foi caótica, foi deprimente. Por quê? Porque se a gente observar o contexto dos militares, do exército, da força de batalha russa, era um contexto deprimente, aonde faltavam suprimentos para os soldados, também faltavam munições para esses soldados, faltavam remédios. Então tudo isso foi motivo dessas manifestações, aonde em fevereiro de 1917, certo? O povo russo sai às ruas para se manifestar. O czar novamente determina para que a polícia czarista reprimisse a revolta. Só que o que aconteceu lá no Domingo Sangrento, que foi uma reprimenda bastante violenta, agora os policiais baixarão as armas.
E o que acontece? A Revolução põe fim ao imperialismo russo naquele momento. Só que a gente observa que nesse contexto, tá? Nesse contexto dessa Revolução de Fevereiro, é instituído um governo provisório liderado pelos moderados, ou seja, pelos mencheviques. E tinha como principal personagem Alexander Kerensky. Alexander Kerensky propõe algumas mudanças: liberdade de imprensa, anistia os políticos exilados. O que era anistia? No governo do czar Nicolau II, muitas pessoas foram contra o seu governo e ele, como punição, expulsou essas pessoas da Rússia. Uma dessas pessoas era Lenin. Ok? Mas diante de várias mudanças que ocorreram no governo provisório de Alexander Kerensky, uma que era a principal anseio da população russa não ocorreu, que foi a retirada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Rússia continua nesse processo da Primeira Guerra. E essa foi uma insatisfação muito grande para o povo russo. Então, o que esse povo faz? Liderado por Lenin e por Trotsky, eles montam um grupo, militar, aonde eles conseguem depor Alexander Kerensky. Alexander Kerensky foge do Palácio de Inverno, alegando que sairia para buscar ajuda, Ele sai do Palácio de Inverno alegando que saiu para buscar ajuda e não retorna. Então aí, em outubro de 1917, é instituído o governo bolchevique. Esse governo bolchevique era instituído através de um lema, uma palavra de ordem do povo russo, que era pão, paz, pão e terra. O que significa isso? O que significa paz, pão e terra? Paz, o povo pedia a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, que os russos não participassem em nenhum tipo de conflito. Pão, os russos estavam pedindo uma situação melhor de sobrevivência. Eles queriam sobreviver, eles queriam ter o que alimentar. Porque todo esse período que nós estamos discutindo, além dos acontecimentos econômicos, sociais e políticos, também crises climáticas ocorreram. E a produção agrícola vai afetar a sobrevivência das pessoas. E terra era uma forma das pessoas gritarem, buscarem condições de plantar aquilo que eles queriam, de produzir aquilo que eles necessitavam. Então, dentro desse contexto, a gente verifica que as teses de Abril, que foi um discurso, um documento criado ou elaborado por Lenin, institui algumas ansiedades do povo. Essas teses de Abril e essa revolta bolchevique de outubro de 1917 era liderada, como já disse, por Lenin e Trotsky. Então, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que algumas situações ocorrem, algumas mudanças ocorrem. Quais seriam? A estatização dos bancos, Os bancos passam a fazer parte do governo. Algumas distribuições de terras ocorreram. Isso a partir de quando? A partir do governo de Lenin, a partir da Revolução de Outubro. Então nós vamos observar uma nova configuração social, política dentro desse governo russo. Uma das principais ações que foram instituídas por Lenin no seu governo foi o Tratado de Brest-Litovsk. O que foi esse Tratado de Brest-Litovsk? Esse tratado definiu a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ok? Ele foi instituído com a Alemanha. E aí o que aconteceu? A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial e começa a organizar o seu governo provisório, instituído pelos bolcheviques. Porém, há uma guerra civil de 1918 a 1921. Por que ocorreu essa guerra civil? Simples, porque houve um conflito entre o Exército Vermelho e o Exército Branco.
O que era o Exército Vermelho? O Exército Vermelho era o exército dos bolcheviques, liderado por Leon Trotsky, um dos grandes revolucionários da Revolução Russa, líderes revolucionários da Revolução Russa. Lenin, Trotsky, e depois tem outro personagem também interessante, que é Stalin, Joseph Stalin. Por que ocorreu essa guerra civil? Porque, na verdade, esse exército branco foi formado por aqueles insatisfeitos do grupo mencheviques, aqueles insatisfeitos do grupo da monarquia, ou seja, daquelas pessoas que tiveram que sair do poder com a queda do czar, e de alguns países que não aceitavam a instituição do socialismo na Rússia. Ok? Países que vão apoiar o Exército Branco. E esse Exército Branco, ele invade a Rússia e estabelece um conflito com o Exército Vermelho. Nós temos que fazer um parêntese aí, que esses bolcheviques, eles foram muito hábeis em estabelecer um exército na força, na estrutura que eles estabeleceram para obter a vitória em relação ao Exército Branco num período de tempo, num espaço de tempo tão pequeno, né? Aonde foi quando eles conseguiram o poder em 1917 e com o início do conflito da Guerra Civil de 1918. Professor, o que você está dizendo? Eles foram hábeis, eles conseguiram fazer em pouco tempo, né, aquilo que o czar não conseguiu fazer, que foi chamar o povo, que foi organizar um exército, né, que foi estabelecer uma estratégia militar para que eles pudessem concretizar ou consolidar o socialismo na Rússia. Certo? Bom, a partir da vitória do Exército Vermelho, que representava os bolcheviques, sobre o Exército Branco, Lenin institui a NEP. A NEP, o que foi a NEP? Uma nova política econômica na Rússia. Uma nova política econômica instituída pelo governo bolchevique. O que essa política econômica tem de interessante? Primeiro, ela adota automaticamente ações socialistas. Como eu disse a vocês, as teses de Abril propunham a estatização dos bancos, por exemplo. As teses de Abril propunham também a distribuição de terras. Então, isso são ações socialistas. Estatização dos bancos é que os bancos privados passam a ficar sob o poder do Estado. A distribuição de terras é aquela situação em que as pessoas que tinham terras, muitas vezes essas terras não estavam sendo produzidas da forma que deveriam, ou mesmo se estivessem, o Estado pegaria essas terras para distribuir para a sociedade. Então, a ideia dos bolcheviques era estabelecer um governo bem planejado, com ações bem específicas, com ações bem centradas, para que eles não cometessem o mesmo erro que o czar cometeu em relação à sua política econômica. A gente vai observar que várias outras ações ocorreram dentro dessa nova política econômica, certo? Eles vão incentivar o surgimento, por exemplo, das pequenas e médias manufaturas. Então, vai dar uma nova roupagem na economia russa para que ela pudesse se reerguer, sair daquele estado caótico que ela estava. Para finalizar a nossa conversa, a gente chega no período chamado stalinismo. Por quê? Porque Lenin falece. Ao falecer, o que aconteceu? Começa uma disputa entre Leon Trotsky e Joseph Stalin, que era o secretário-geral do Partido Comunista. Como Joseph Stalin, ou Stalin, tinha um poder maior no partido, ele consegue assumir o poder e ele vê em Trotsky um seu grande inimigo, aonde Trotsky tem que novamente ser exilado do país. Então, algumas características do stalinismo, né, é a consolidação do socialismo. Por quê? Porque a ideia de Trotsky era expandir esse socialismo. E a ideia de Stalin era consolidar o socialismo primeiramente na Rússia, para depois que esse processo ocorresse. E surgiram os planos quinquenais. O que são os planos quinquenais? São planejamentos, são ações específicas realizadas de 5 em 5 anos pelo governo russo. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção.
Fiquem ligados que novas aulas, novas videoaulas surgirão aí nesse período de isolamento nosso. E é um prazer estar com vocês. Até a próxima.